Então vamos lá. A aula de hoje vai ser uma aula sobre MRUV. A sigla MRUV significa movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, a gente estudou na aula passada MRU. MRU significava movimento retilíneo uniforme. Mas então, o que é que vai diferenciar de um MRU para um MRUV? Quando a gente estudou MRU, lembremos que a gente viu que era um movimento que tinha como principal característica que a velocidade era constante em qualquer momento da nossa trajetória, em qualquer instante de tempo, certo? Então, pensamos o seguinte, quando a gente estava aqui com um determinado móvel, aqui no tempo t0, ele ia marcar uma certa velocidade. Só que, à medida que o tempo ia passando, o que ia acontecendo? Aqui no tempo t2 igual a 2 segundos, ele vai marcar a mesma velocidade. Num tempo t3 igual a 4 segundos, a mesma velocidade. E assim por diante. Ou seja, a nossa velocidade no movimento retilíneo uniforme era constante em toda a trajetória. Consequentemente, em qualquer instante de tempo. Certo? Isso trazia como implicação para a gente o seguinte. Se do tempo 0 segundos para o tempo 2 segundos, ele andou uma certa distância, que eu vou chamar aqui de Δx, quando passar o mesmo intervalo de tempo de um ponto para o outro, ele vai andar os mesmos Δx. Então perceba que, aqui, quando esse móvel estava aqui, do 0 para o 2, ele teve um intervalo de tempo aí que foi 2 segundos. Quando esse móvel foi desse lugar daqui para esse, passou mais 2 segundos. Repare que os intervalos de tempo daqui para cá e daqui para cá são os mesmos. E se daqui para cá, do T1 para o T2, ele percorreu uma distância Δx, consequentemente, se o intervalo de tempo é igual, ele vai percorrer a mesma distância Δx. Olha, daqui para cá ele também percorreu, ele também demorou 2 segundos. O intervalo de tempo foi 2 segundos. Então ele vai percorrer também uma distância Δx. Tudo bem? Isso daí foi quando a gente estava falando sobre MRU. Só que, no MRUV, a gente vai ver que essa velocidade ela não vai ser constante. Na verdade, nós temos agora um movimento cuja velocidade vai variar. E essa velocidade vai variar uniformemente. Tá? Por isso, não, um movimento retilíneo uniforme variado. Certo? Essa velocidade ela vai variar uniformemente. É como se de um intervalo de tempo, de um tempo para o outro, ou seja, em um determinado intervalo de tempo, a velocidade ela fosse variar uma certa quantidade. Só que, do mesmo jeito que no MRU a gente tinha, para um intervalo de tempo, as mesmas intervalos de distâncias percorridos, agora no MRUV, a gente vai ter, por os mesmos intervalos de tempo, os mesmos intervalos de velocidade que ela variou. Eu sei que está um pouco ainda, como é que eu posso dizer, não tão explícito na mente da gente, mas a gente vai chegar lá, tá? O que eu quero que a gente comece a pensar agora é o seguinte, a gente vai começar a estudar tipos de movimento em que a velocidade não é mais constante. A velocidade agora vai mudar. E ela pode mudar tanto variando positivamente quanto negativamente. Vamos lá. Aqui, olha, nesse outro desenho daqui, percebe que o meu carrinho ele está inicialmente parado. Aqui no velocímetro, ó, a velocidade dele é 0. Tá bom? Só que quando passou um determinado tempo, um tempo de 2 segundos, a velocidade agora dele é diferente de 0. Quando passou mais 2 segundos, a velocidade mudou novamente. E ela está crescendo. Ó. Só que a gente não sabe exatamente o quanto ela cresce de maneira uniforme. Como assim? Percebe que no tempo igual a 0, estava marcando 0 a velocidade. Quando passou para 2 segundos, o que aconteceu? Esse ponteiro daqui estava marcando cerca de, sei lá, pela escala aqui, 20 km por hora. Certo? Ou seja, percebe que do tempo 0 segundos para o tempo 2 segundos, ou seja, nesse intervalo de tempo, a nossa velocidade ela aumentou 20 km por hora. Só que agora, olha, se a gente for olhar nesse ponto daqui, a velocidade está um pouquinho maior do que 40. Então agora ela variou, sei lá, 22 km por hora. Ela aumentou 22 km por hora. Percebe que, nesse momento, a nossa aceleração... Não vou falar ainda sobre essa aceleração. Percebe que nesse momento, a nossa velocidade ela não aumentou uniformemente. Por quê? Se daqui para cá passou 2 segundos e ela aumentou 20 km por hora, daqui para cá, que também aumentou 2 segundos, ela teria que ter aumentado os mesmos 20 km por hora. Só que não foi isso que aconteceu. Então, nesse caso, não vai ser um aumento uniforme. Por quê? Porque o padrão que deveria ser seguido, ele não está sendo seguido. Porém, perceba, essa velocidade vai continuar aumentando, certo? E quando a gente fala que essa velocidade ela aumenta com o tempo, a gente diz que esse movimento é um movimento acelerado.
certo? Ou seja, esse movimento acelerado é um movimento onde a velocidade ela aumenta com o tempo. Tudo bem? Já nesse outro caso, Ok. certo? Já nesse outro caso aqui, observe que o nosso móvel ele está com o velocímetro aqui em mais ou menos 90 km por hora. Só que à medida que o tempo vai passando, o que acontece é que esse velocímetro ele vai caindo, de forma que a nossa velocidade ela também vai caindo. E nesse sentido, onde a nossa velocidade vai diminuindo, o que acontece é que esse movimento é um tipo de movimento que a gente chama de movimento retardado, certo? Então, velocidade crescente, eu vou dizer aqui, na verdade, variação da velocidade. Por quê? Porque a minha velocidade ela varia conforme a trajetória, conforme pontos diferentes nessa trajetória. Então, no movimento acelerado, a nossa variação da velocidade ela é positiva, ela é maior que zero, porque essa velocidade está crescendo. Eu não vou nem colocar ΔV ainda, eu vou colocar a velocidade crescendo. Já no movimento retardado, a nossa velocidade ela decresce. Tudo bem? Então, vamos ver só. Por que essa velocidade vai crescer ou decrescer? Essa velocidade cresce ou decresce em virtude de uma nova grandeza que a gente vai estudar, que é chamado aceleração, tá bom? Então essa aceleração vai fazer com que essa velocidade ela varie, ela aumente ou ela diminua. E existem então dois tipos de aceleração que a gente vai estudar aqui. Uma delas é a aceleração escalar média, tá? Quando a gente fala sobre aceleração escalar média, a gente está falando do seguinte: a gente escolhe dois instantes e pega as velocidades desse móvel nesses dois instantes. Então a gente faz como se fosse pegar esses dois pontos e subtrair a grandeza, sei lá, a velocidade final menos a grandeza velocidade inicial e dividir isso pela grandeza de tempo final menos a grandeza de tempo inicial. Basicamente, a aceleração média, que está aqui expressa por esse αm, vai ser o seguinte: nesses dois pontos que a gente escolhe, a gente vai pegar os valores de velocidade final e subtrair pela inicial, e os valores de tempo final menos o tempo inicial, e dividir isso, tá bom? Ou seja, a nossa aceleração média aí vai ser ΔV sobre ΔT, certo? Só que, assim como a gente viu lá em MRU, a gente tinha uma certa velocidade média. Porém, a gente viu um outro tipo de velocidade, que era chamado velocidade instantânea. E não vai ser diferente aqui. Perceba que a gente está agora estudando um caso de aceleração média, onde a gente vai escolher dois pontos da nossa trajetória para calcular, então, essa aceleração média ao longo da trajetória. Só que percebe, se eu estiver dirigindo lá meu carro, vai existir um momento que eu piso mais no acelerador. Ou seja, essa minha aceleração ela pode ser maior. Porém, em outro instante, eu piso no freio. Essa aceleração ela começa a ser negativa, ela começa a querer frear o carro. Pode haver um momento em que eu piso mais fundo no acelerador. Essa aceleração vai ser muito maior. Assim como pode ter um momento que eu não piso no acelerador. E ele começa a desacelerar instantaneamente. Espontaneamente, na verdade. E aí percebe, eu posso ter uma aceleração que ela varia o seu valor. Diferentemente dessa aceleração média, onde a gente pega a média dos valores de aceleração, ou seja, a gente utiliza como parâmetro dois pontos, então um ponto final e um ponto inicial qualquer, e aí a gente desconsidera esses valores diferentes que a aceleração ela teve ao longo da trajetória. O outro tipo de aceleração que a gente vai falar é a aceleração instantânea, tá bom? Então existe um outro tipo de aceleração que é chamado a aceleração instantânea. Vou colocar assim, aceleração escalar instantânea. Por que eu coloquei escalar aí? Porque a aceleração ela é um vetor, mas aqui só o que está importando para o nosso estudo vai ser o valor dela escalar. Tudo bem? Então só um valor numérico. Então perceba, o que seria essa aceleração escalar instantânea? Seria a aceleração naquele exato momento que a gente está medindo ela. Repare que se a gente pega dois pontos de uma trajetória, a gente pode pegar um muito longe de outro. É como, por exemplo, se eu estivesse dirigindo de uma estrada de Limoeiro para São Paulo. Eu posso pegar dois pontos intermediários, um entre
em Fortaleza e em outro, sei lá, no Rio de Janeiro. Esses pontos, eles são bem distantes. Então percebe que a aceleração média aí, ela não vai refletir o tanto que a gente acelerou em momentos mais específicos dessa trajetória. E aí, para que a gente saiba a aceleração mesmo naquele exato momento, essa aceleração é a aceleração escalar instantânea, tá bom? Então, quando a gente fala sobre aquele exato momento que a gente quer saber o valor de aceleração, a gente está falando sobre a aceleração escalar instantânea. E aí, assim como a gente viu para a velocidade escalar instantânea, a aceleração escalar, que é a que eu vou representar como sendo o A, vai ser o limite quando ΔT ele vai a zero de ΔV sobre ΔT. Então, é como se a gente pegasse um intervalo de tempo aqui muito pequeno. E aí, isso vai dar para a gente o valor da aceleração escalar instantânea. Beleza? Eu não entendi direito, não. Tu pode explicar do começo, por favor? Qual parte, exatamente? Do começo de aceleração escalar instantânea. Tá. Vê só. Para que a gente entenda a aceleração escalar instantânea, é importante que a gente compreenda a aceleração escalar média. Por exemplo, quando a gente fala sobre aceleração escalar média, eu estou falando o seguinte. Eu vou dizer que esse móvel aqui, ele está se movendo aqui, o instante t igual a zero. E a velocidade dele aqui inicial vai ser 10 metros por segundo. Só que agora eu vou analisar o mesmo móvel daqui a, sei lá, 100 segundos. E aí a velocidade dele agora vai ser, sei lá, 60 metros por segundo. Percebe que houve uma variação de velocidade aí. A velocidade ela aumentou. Só que demorou bastante tempo. Tá? A gente analisou dois pontos aí. Um foi quando o tempo era igual a zero e o outro foi quando o tempo era igual a 100 segundos. Então, se a gente quisesse calcular o valor da aceleração média aqui, seria a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. O quanto a velocidade variou? Foi de 10 para 60, então variou 50 metros por segundo. E o tempo, quanto variou? Foi de 0 para 100, então variou 100 segundos. Ou seja, a aceleração média aqui seria 50 dividido por 100, que seria 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Só que percebe, quando a gente fez esse cálculo para a aceleração média, esse cálculo a gente escolheu dois pontos distantes um do outro. Então, nesse meio termo, esse móvel pode ter acelerado muito. Pode ter chegado a, sei lá, uma velocidade de 100 metros por segundo. E aí depois ele desacelerou. A velocidade dele, sei lá, pode ter diminuído bastante. Mas aí depois ele chegou lá, nesse outro ponto que a gente está analisando, com 60 metros por segundo. Então percebe que, nessa trajetória, esse móvel ele pode estar oscilando bastante a sua aceleração. Ele pode estar de uma forma que, uma hora, ele aumente muito sua velocidade, mas outra hora ele vai frear muito. Sim. Sim? Então, ó, nessa trajetória, esse móvel ele pode alterar a sua aceleração. Só que, quando a gente está pegando o valor médio da aceleração, a gente só quer saber dessa aceleração entre dois pontos. Quando a gente pega entre dois pontos, a gente acaba não analisando o que aconteceu ali dentro. Então, essa aceleração pode ter sido muito alta, mas também muito baixa. E aí, como é que eu vou analisar, então, a aceleração em um determinado momento que esse móvel estava ali dentro? Bom, para que a gente analise essa aceleração, sei lá, em um momento específico, a gente fala de uma aceleração escalar. Porque, olha, uma aceleração escalar instantânea, perdão. Porque, olha, quando a gente pegou esses dois pontos, a gente estava colocando um intervalo de tempo muito grande. A gente pegou o primeiro com 0 segundos e outro com 100. Só que imagine que, em vez de 100, e eu vou apagar isso daqui, para que a gente entenda o exemplo. Imagina que, em vez de 100, fosse um tempo de 0,1 segundos. Tu concorda que nesse tempo de 0,1 não dá muito tempo para a velocidade ela variar? É como se a velocidade aqui fosse, sei lá, 10,1 metros por segundo. Não tem como a velocidade ela variar muito aqui. Percebe? Nesse tempo minúsculo. Sim. Sim? Então, olha, quanto mais a gente vai aproximando esse tempo do zero, o que vai acontecer é que mais a gente vai ter uma estimativa aí do real valor que a aceleração vai ter naquele exato momento do tempo. Então,
Quando a gente fala de uma aceleração escalar instantânea, a gente está falando de uma aceleração naquele exato momento do tempo. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma aproximação que esse ΔT ele vai a zero. Quando eu estou naquele exato momento, ou seja, eu não estou analisando nenhum momento mais à frente, o nosso ΔT ele tende a zero. O intervalo que a gente está analisando é muito pequeno. E aí a gente consegue analisar fidedignamente o quanto a velocidade dela varia. E aí sim a gente calcula a aceleração naquele momento. Beleza? Beleza. Beleza. Então, show. Lembrando que esse cálculo para aceleração instantânea, ele não é muito importante porque repara que o zero aqui, o ΔT indo a zero, a gente fica com uma indeterminação matemática. E aí lembrando que quando a gente tem uma indeterminação matemática, a gente não consegue resolver pelo menos no ensino médio. Tá bom? Lá na faculdade tem... Enfim, é uma outra seara. E aí, vê só. Eu trouxe aqui 3 gráficos que a gente pode analisar de movimentos em que a gente tem ou não tem aceleração. E em movimentos que a gente tem aceleração, só que ela age de uma maneira diferente. Vê só. Eu tenho esse gráfico aqui que, olha, primeiro a gente analisa as coordenadas aqui, os valores dos eixos, o que está, na verdade, as grandezas que estão em cada eixo. E aqui nesse eixo, ó, velocidade e tempo. Então, olha, nesse primeiro gráfico, a gente tem um móvel A, que vai estar sempre com a velocidade de 30 metros por segundo. Já nesse móvel B, o que é que acontece? A velocidade desse móvel ela vai variar. Só que ela vai variar de uma forma maluca aqui, ó. Porque, olha, nesse ponto, quando era 1 segundo, o que é que acontecia? A velocidade era 5 metros por segundo. Quando o tempo foi para 2, ou seja, houve uma variação de tempo de 1 segundo, o que é que aconteceu? A velocidade foi para quanto? 15. Variou quanto? De 15 para 5 foi 10. Certo? Olha, quando passou mais 1 segundo, o que é que aconteceu? O tempo agora é 3 e a velocidade é 28. Repara que a gente variou agora de 28 para 15. É quanto, meu Deus, é 13. Então a velocidade está variando de forma não uniforme. Deixa eu ver que chegou alguém. E aí, Pedro, Ah, Elias, eu tava terminando uma ficha de inscrição aqui, por isso que eu demorei um pouco. relaxa, aproveita aí, foco. Vê só, hoje a gente está estudando um assunto que tu já viu no colégio. E aí tu aproveita para fazer aquela breve revisão, beleza? Então, pessoal, o que, é que eu estava De boa. falando com o Miguel? Eu estou agora analisando gráficos aqui de 3 móveis diferentes. O móvel A, o móvel B e o móvel C. Repara no seguinte, nesse móvel aqui, o gráfico dele mostra uma velocidade que é constante, que ela está aqui sempre tendo seu valor de 30 metros por segundo. Mas, quando a gente vai para o móvel B, o que é que acontece? A velocidade do móvel B, ela começa a mudar, mas muda de uma forma totalmente maluca. Por quê? Vê só, nesse ponto onde o tempo era 1 segundo, a velocidade dele era quanto? 5. Deixa eu até aproximar mais. E aí, quando passou mais 1 segundo, ou seja, agora o tempo é igual a 2, quanto foi a velocidade dele? 15. Variou quanto tempo? Variou quanto a velocidade? 10 metros por segundo. Se a gente analisar aqui, ó, num instante de tempo t igual a 3, o que é que vai acontecer? A velocidade agora ela vai para 28, ou seja, variou 13 metros por segundo. Então, a cada segundo, a gente está tendo uma variação de velocidade diferente. Então, a gente diz que esse movimento está com uma aceleração, mas que essa aceleração não é uniforme. Porque ela faz com que as variações de velocidade elas sejam diferentes. Certo? Mas, ora, vamos observar, então, o comportamento desse móvel C. Olha, quando o tempo era 1 segundo, o que é que aconteceu com a velocidade? 10 metros por segundo. Tudo bem. Quando o tempo foi 2 segundos, ou seja, passou mais 1 segundo, a velocidade era 20. Quanto foi que a velocidade variou? 10. Vamos continuar a análise. Passou mais 1 segundo, o tempo era 3. Quanto era a velocidade? 30. De 20 para 30 variou 10. Mais 1 segundo, o tempo foi 4 segundos. E aí a velocidade era 40. Então variou, ó, mais 10. Percebe que a cada segundo que eu passo, ou seja, daqui para cá 1 segundo, daqui para cá 1 segundo, daqui para cá 1 segundo, e assim por diante, a cada segundo que eu passo, a gente tem uma variação de velocidade que vai ter o mesmo valor. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade varia
10 metros por segundo, isso para esse móvel C. Ou seja, quando a gente viu aqui que para cada segundo a gente está tendo a mesma variação de velocidade, a gente diz que isso daqui vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Porque ele varia a velocidade, mas varia essa velocidade de maneira uniforme. Ou seja, o quanto ela varia vai ser sempre a mesma variação para o mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? Deu para entender essa sacada? Não vai ser só MR e UV, não. Porque a velocidade média dela é 10 segundos. É, 10 metros por segundo, que diga. Como assim? Então, porque a velocidade média dela é só 10 metros por segundo, nunca varia. Então, Ela, calma. beleza, ela tá aumentando, sendo que a velocidade tá sempre aumentando em 10 metros por segundo. Lá no exemplo B, a velocidade ela tá variando diferentemente. Perfeito. Aí é um movimento uniformemente variado. Então, Eu tava pensando justamente isso, sendo que o microfone tava desligado. Vejam só. Nesse móvel C, vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Já no móvel B, não. Mas por que isso? Vejam só. Para que a gente tenha um movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela vai variar. Ela variando, ela pode ou não ser um movimento retilíneo uniforme. Observe que nesse caso daqui do móvel B, ela varia, ela está aumentando. No móvel C, ela também varia. Só que, qual é a diferença então entre o móvel B e o móvel C? Reparem que a variação da velocidade ela vai ser sempre 10. Ela está aumentando. Está aumentando. A velocidade aqui era 10, foi para quanto? Foi para 20. De 20 foi para 30, de 30 foi para 40 e assim por diante. Só que o quanto é que ela varia? Ela varia sempre os mesmos 10. Então, quando a gente fala sobre um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente está falando de um movimento que ele aumenta a sua velocidade ou diminui ela. Só que, para que ele seja uniforme, o que tem que acontecer é que essa variação, o quanto ela aumentou ou o quanto ela diminuiu, tem que ser sempre o mesmo valor se a gente analisa mesmos intervalos de tempo. Ou seja, em outras palavras, olha, essa velocidade, quando o tempo era 0 e foi para 1 segundo, ela aumentou aqui, 10 metros por segundo. De 10 metros, quando o tempo foi agora 2 segundos, ela aumentou para 20. Repara que a velocidade ela não é a mesma, tá bom? Isso é muito importante, a velocidade não é a mesma. Ela aumenta nesse caso. O que vai ser o mesmo vai ser a variação dessa velocidade. Tá bom? Então essa é a diferença. Esse movimento daqui vai ser um movimento que vai ter uma variação. Só que ele não pode ser um MRV, porque esse movimento não tem variações de velocidade que são os mesmos valores. Aqui, variou 10, de 5 para 15, só que de 15 para 28 variou 13. Vai ser um movimento variado, mas não necessariamente vai ser um MRUV. Não vai ser, porque aí não está uma variação uniforme. Tá bom? Deu para entender agora essa sacada? A diferença? Sim. Eu achava que para ser MRUV tinha que ter uma variação bem diferente, não poderia ser a mesma variação de velocidade. Nada. Tipo, eu achava que nesse exemplo C daí era MRU, por causa que, na minha cabeça, se tem uma velocidade que está aumentando constantemente, tipo, é o mesmo valor que ela está aumentando, então a aceleração é 0. Tá. Aí, para mim, não era MRUV. Sendo que no exemplo B eu achava que era MRUV, por causa que vai ter aceleração. Uhum. Muito cuidado nisso que tu falou. Porque é o seguinte, especificamente nesse móvel A, vai ser um MRU. Mas por quê? Qual é a principal característica do MRU? A velocidade instantânea, que eu vou chamar só como velocidade, ela vai ser o quê? Ela vai ser constante. Quando eu falo que uma grandeza constante, ela tem sempre o mesmo valor. Então, para que ele seja um MRU, isso, se a gente estiver analisando um gráfico V vezes T, o que é que acontece? Essa velocidade ela vai ter sempre o mesmo valor. Ela não pode variar. Tá bom? Diferentemente daqui, onde a gente viu um gráfico que era uma reta, assim como esse, que era uma reta, só que nesse gráfico, a velocidade ela estava se alterando. Não era constante a velocidade aqui. Tá bom? Ficou claro essa questão do MRU para o MRUV, a diferença? Sim, mas e o exemplo B? Ele vai ser o quê? Vai ser MRU ou MRUV? Vai ser um movimento variado. Nem vai ser MRUV, nem vai ser MRU. Vai ser um movimento qualquer, um movimento variado. Tá bom? Porque a gente só classifica MRU... Fala, Pedrão.
Deu uma leve cortada aqui, quando uns 30 segundos atrás. 3 segundos atrás? Uns 30 segundos. 30 segundos? Ah, beleza. Acho que eu estava falando do seguinte, que esse gráfico daqui, ele reflete um MRUV, e aí a principal característica do MRUV é que a velocidade ela é constante, tá bom? Então, olha que esse gráfico daqui é velocidade por tempo. Se esse gráfico tem velocidade constante aqui, que vai ser sempre o mesmo valor, ou seja, vai ser sempre os mesmos 30, que vai ser uma reta, ele vai ser um gráfico de MRU, perdão. Já nesse outro gráfico, observa que ele também é uma reta, só que é uma reta crescente, e aí a velocidade agora ela vai estar mudando. Se a velocidade ela muda, já é um movimento variado. E aí, como ela muda em intervalos de velocidade igual para intervalos de tempo iguais, ela vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Miguel, eu acho que eu me perdi na tua pergunta. Pode repetir lá, por favor? Ou não sei se tu tinha feito alguma pergunta. Cara, se eu fiz uma pergunta, eu nem lembro mais. Eu só lembro da pergunta se era movimento uniformemente variado ou movimento uniforme. Tá. O móvel mas tu já falou. Então eu que tava maluco mesmo, imaginando coisa. Então vê, a gente agora sabe que para que seja um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente precisa ter o quê? Mesmas variações de velocidade em mesmos intervalos de tempo. Por exemplo, nesse gráfico daqui passou a cada segundo uma variação aí de 10 metros por segundo na velocidade. Então a velocidade ela aumentou 10 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Nesse gráfico daqui, que foi do móvel B, o que acontecia é que a velocidade ela aumentava. É um movimento que tem aceleração. Só que essa aceleração aí, ela vai ser qualquer valor em qualquer momento da trajetória. Vai ser um movimento variado. Mas não vai ser um MRV. Tá bom? É como se, tipo, a aceleração aqui, uma hora eu estivesse pesando o pedal mais fundo do acelerador. Outra hora eu piso menos. Repara que a gente vai estar acelerando aí, mas uma hora vai estar acelerando mais, outra hora vai estar acelerando menos. Então, isso provoca esse gráfico B daqui. Tudo bem? Deu para acompanhar essa diferença daí entre os gráficos? Sim. Show de bola. Então, vê só, galera. Quando a gente fala sobre movimento uniformemente variado, ou seja, MU, e aí MRUV, a gente fala que é o mesmo movimento uniformemente variado, só que em uma trajetória retilínea. A gente está falando de um movimento que tem aceleração escalar constante e diferente de zero. E, consequentemente, o que vai acontecer é o que a gente viu aqui, em que a gente vai ter variações de velocidade iguais para intervalos de tempo iguais. A cada segundo que passava, aumentava sempre os mesmos 10 metros por segundo. Então, isso daqui vai ser um movimento uniformemente variado. E aí, se estiver numa trajetória retilínea, vai ser MRUV. Tudo bem? Olha, tem uma coisa que esse enunciado disse aqui que é muito importante. É que a aceleração escalar é constante. Percebe que eu coloquei assim, aqui do lado o seguinte. A cada segundo, a velocidade varia 10 metros por segundo. Então, qual é a taxa com que essa velocidade ela aumentou a cada segundo? É de 10 metros por segundo a cada segundo. A gente chama isso, essa taxa, de aceleração. Então, o quanto a gente aumentou de velocidade em um segundo vai ser o que a gente vai chamar de aceleração. Então, ó, essa aceleração aqui era de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse meu móvel, ele estava aumentando sua velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Então, ó, a gente tem uma coisa muito importante nesse movimento que é uniformemente variado, que vai ser o seguinte. Como a aceleração ela vai ser sempre constante, a aceleração escalar instantânea, ela vai ser sempre constante, não vai haver um momento que a gente vai acelerar mais, nem um momento que a gente vai acelerar menos, ou seja, a gente vai acelerar sempre o mesmo tanto, o que vai acontecer é que a aceleração escalar média vai ser igual à aceleração escalar instantânea. Tá bom. Isso é só um adendo para vocês, porque o que vai implicar mesmo é só essa questão de você saber que o valor da aceleração média vai ser o valor da aceleração instantânea. Certo? Mas, para a questão de cálculos, não vai mudar tanta coisa. Certo? Bom, uma vez que a gente sabe que esse movimento ele vai ter uma aceleração escalar constante, o que é que eu vou fazer? Olha, como é que a gente calcula a aceleração média? A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Certo? Só que a aceleração média, nesse caso de um MRUV, a gente pode substituir o valor dela não, ela pela própria aceleração escalar instantânea. Tá bom? E com isso, eu vou deduzir a primeira equação desse MRUV.
que vai ser chamada função horária da velocidade. O que é que ela vai descrever? Observe aqui, se a gente analisar dois pontos que o móvel vai estar, e ele vai estar sofrendo aqui uma certa aceleração, o que vai acontecer é o seguinte, em determinado momento, ele vai estar com a velocidade inicial, já em outro momento, ele vai estar com a velocidade final, uma velocidade diferente. E aí, a gente pode medir essa velocidade final a partir da função horária da velocidade, certo? Para deduzir ela, eu vou usar essa equação daqui. E aí, o que é que eu vou fazer? ΔV é V final menos V0, e ΔT é T final menos T0. Repara que eu vou analisar o T0 quando for igual a zero, ou seja, no instante inicial que a gente liberar esse móvel. Isso daqui vai ser zero. Então, olha, o que é que a gente vai ter? A aceleração é igual a V menos V0 sobre T. O que é que eu vou fazer? T passo para o outro lado multiplicando. A vezes T é igual a V menos V0. A gente pode isolar esse V, que é a nossa velocidade final. Isso daqui vai ser igual a V0 mais A vezes T. Então, essa daqui vai ser uma das equações mais importantes que a gente vai ter para esse assunto, que se chama função horária da velocidade. Alguns chamam por aí de VOAT. Tá bom? Então, equação muito importante para a gente. Certo? Bom, o que é que eu quero fazer agora? Reparem que essa equação daqui, ela é uma equação similar a uma função do primeiro grau. Uma equação similar a esse tipo daqui. B, y é igual a B mais A vezes x. Ou seja, tem a cara de uma função do primeiro grau. E qual é o gráfico de uma função do primeiro grau? É uma reta. Tudo bem? Então agora eu quero analisar o gráfico para essa função horária da velocidade. Olha, a gente vai ter basicamente dois casos. Se essa função é desse tipo daqui, v igual a v0 mais a vezes t, esses dois casos vão ser o seguinte. Um caso é quando a aceleração for positiva, ou seja, a maior que zero, e o outro caso vai ser quando essa aceleração for negativa. Repara que, quando essa aceleração for positiva, o gráfico sempre vai ser uma reta crescente, e quando essa aceleração for negativa, o que vai acontecer é que esse gráfico vai ser sempre uma reta decrescente. Beleza? Então, ó, a gente pode ter três situações de gráficos aqui que são crescentes. Um que tem uma velocidade inicial aqui positiva, então é como se a gente estivesse analisando o móvel, que está aqui com uma certa aceleração. E ele já tem uma certa velocidade. Então ele tem aceleração e tem velocidade. Certo? Já tem uma velocidade inicial. O que é que vai acontecer aí se eu soltar esse móvel? O que é que vai acontecer com a velocidade dele? E aí? Pergunta, isso é uma pergunta, tá? O que é que acontece com a velocidade dele ao longo do tempo? Tu pode repetir essa pergunta porque ele lagou bastante. Tá. Eu acho que deve ser na internet. Se não estiver dando para acompanhar, me avisem, tá? Porque se estiver muito ruim, a gente tenta colocar em outro horário. Então a pergunta é o seguinte. Esse móvel, ele já vai ter uma velocidade inicial aí nesse caso. E o que é que a gente vai ter então? A gente vai colocar uma aceleração nele. Com o passar do tempo, o que é que vai acontecer com essa velocidade? Ela vai aumentar? Vai diminuir? Vai a zero? O que é que vai acontecer? Não sei. Sabe? Dois. Vê só. Se esse móvel tiver uma certa velocidade, quando eu colocar uma aceleração nele, ele vai aumentar a sua velocidade. Ou seja, é como tem escrito aqui no gráfico. Ó. Ele vai ter uma certa velocidade inicial, e aí como ele tem uma aceleração, fazendo com que ele aumente sua velocidade, o que é que vai acontecer é que essa velocidade vai aumentar positivamente. Certo? Já nesse outro caso, o que é que acontece? Ele está parado. Sua velocidade inicial vai ser igual a zero. Só que agora a gente coloca uma certa aceleração nele. Se a gente for analisar conforme o tempo for passando, o que vai acontecer é que essa velocidade ela vai aumentar. Então, se inicialmente a velocidade era igual a zero, com o passar do tempo, ela vai ter outro valor que vai ser diferente de zero. Vai ser um valor crescente. Tudo bem? Já nesse terceiro caso, o que acontece é que essa velocidade vai ter um valor negativo. Então, é como se essa velocidade tivesse no sentido negativo da trajetória.
ela tivesse assim, para trás, ó. Só que nossa aceleração, ela tá para onde? Ela tá para frente. Olha, prestem bastante atenção nesse caso. O que é que vai acontecer aqui? Nossa velocidade, ela tá apontando para trás. Ela tá negativa. Só que nossa aceleração tá para frente. E aí essa aceleração tá positiva. O que vai acontecer é que, apesar da velocidade estar para trás, pelo fato da nossa aceleração estar para frente, o que vai acontecer é que essa velocidade ela vai diminuir cada vez mais. É como se a gente estivesse jogando uma pedra para cima. Olha, quando a gente joga uma pedra para cima, o que é que acontece? A nossa velocidade, que a gente imprime na pedra, está para cima. Só que a gravidade, que é a aceleração que a gente está analisando, ela está para baixo. O que é que vai acontecendo conforme a pedra vai subindo? A nossa velocidade ela vai diminuindo. Até o ponto que ela chega a quanto? Zero. Porque lá no topo, que é o ponto mais alto, a velocidade dela é zero. E aí depois ela vai caindo de novo, aumentando sua velocidade. Tá bom? Então, nesse terceiro caso daqui, onde a velocidade dela for negativa, ela está voltando aqui, o que vai acontecer é que cada vez essa velocidade vai diminuindo até o ponto que acontece o seguinte. Ó, vai ter um ponto aqui que essa velocidade vai ser igual a zero, só que a gente ainda tem a ação da aceleração. E a partir desse ponto, essa bolinha vai começar agora a ir para frente com uma determinada aceleração que ela estava. V0 não, perdão. Vai continuar com a aceleração, só que agora a velocidade dela vai ser positiva. Tudo bem? Isso daqui é o que está escrito no gráfico. Olha, inicialmente a velocidade ela tinha um valor negativo. Só que após algum tempo, o que vai acontecer é que essa velocidade vai a zero. E aí depois que ela vai a zero, que aqui nesse caso, onde ela vai inverter o sentido do seu movimento, ela vai começar a crescer, que é o que está aqui nessa reta. Tudo bem? Vocês querem que eu tente explicar de alguma outra forma esse exemplo? Porque esse é um exemplo mais complicado. Não, deu pra entender de boa. Não, deu pra entender também. Show. Sempre pense nesse exemplo como um exemplo da pedra que vocês jogam para cima. Vocês jogam com a pedra com a velocidade positiva, mas a aceleração está para baixo, e aí essa aceleração vai fazer com que a velocidade da pedra diminua, até o ponto que a velocidade vai começar a aumentar novamente quando ela está caindo de novo. Tá bom? Então, beleza. Isso daqui foram os casos em que a aceleração ela foi positiva. Mas existem também os casos que a aceleração é negativa. Olha, a gente pode ter um caso inicial em que a velocidade era positiva. Ela vai estar aqui, então, para frente. Só que o que vai acontecer agora é que a nossa aceleração é negativa. Então, olha, se a nossa aceleração é negativa, ela está apontando para onde? Para trás. Se a gente está se movendo para frente e pisa no freio de um carro, o que é que vai acontecer? Ele vai parando, certo? Então, o que acontece aqui é que, conforme a gente está andando para frente e a aceleração está para trás, o que vai acontecer é que essa bolinha ela vai parando. Então, lá na frente vai ter um momento que a velocidade dessa bolinha vai ser zero. E aí depois, ó, é como se a gente estivesse pisando agora na marcha ré. A aceleração dessa bolinha continua para trás. Então, o que vai acontecer é que, apesar da gente chegar a um ponto que a nossa velocidade é zero, a aceleração ela continua atuando nessa bolinha, e aí ela vai começar agora a andar para trás. Então, é como se depois que a velocidade dela chegasse a zero, agora ela vai começar a voltar na trajetória. Então, ó, ela agora está andando com a velocidade agora para trás. Tudo bem? E a aceleração vai ser a mesma, que também vai estar para trás. Bom, se a gente tiver esse outro caso, em que a bolinha começa com uma velocidade inicial sendo zero, e a aceleração está para trás, o que vai acontecer simplesmente é que essa bolinha vai começar a andar para trás. Tá bom? Não tem muita firula nessa situação. Se a gente for analisar ainda esse outro caso daqui,
essa bolinha agora, ela já começa andando para trás. Olha, a velocidade inicial dela é negativa, então ela está andando para trás. E aí, a nossa aceleração dessa bolinha é negativa, então também vai estar para trás, ó. O que vai acontecer aqui, conforme o tempo passar, é que a velocidade dessa bolinha vai aumentando, porque a aceleração está puxando ela. Tá bom? Então aqui nesse caso, isso vai fazer com que a velocidade dela diminua cada vez mais. Quando a gente fala diminuir, a gente está falando de aumentar o valor dela em módulo, só que com um sinal negativo. É como se, sei lá, por exemplo, aqui a velocidade inicial dela. Oh, Jesus, lasqueira. É como se a velocidade inicial dela fosse, sei lá, menos 10 metros por segundo. Quando passa 3 segundos, essa velocidade ela vai diminuir cada vez mais, de forma que ela possa ser, sei lá, menos 30 metros por segundo. Tudo bem? Então o valor dessa velocidade vai diminuindo porque a aceleração está negativa nesse caso. Show? Então, ó, isso daqui é alguns exemplos de gráficos que a gente tem de situações em que a aceleração é negativa e também de situações em que a aceleração ela tem valores positivos. Certo? Aí agora, eu quero que vocês tomem atenção no seguinte. Nesse caso daqui, e deixa eu ver qual mais. Nesse caso daqui, o que é que vai acontecer? Deixa eu ver como eu posso formular essa pergunta. O que é que vai acontecer com a nossa velocidade? Em módulo, ela vai estar crescendo ou ela vai estar diminuindo? Quero que vocês analisem primeiro nesse caso daqui. Essa velocidade, ela vai estar crescendo ou diminuindo? Isso em módulo. Não quero nem que vocês pensem no valor de sinal. Eu quero que vocês pensem no seguinte. Olha, inicialmente essa velocidade estava para esquerda, certo? Estava para cá. Ela vai ser positiva. Tá, vamos analisar sem esse aspecto de sinais. Vamos analisar só tipo, o que é que acontece se ela aumenta ou se ela diminui. Então, ó, essa velocidade inicialmente, ela estava para a direita. Só que agora a gente tem uma aceleração que está para a esquerda. O que é que vai acontecer com essa velocidade conforme o passar do tempo? Ela vai aumentar ou vai diminuir o seu valor em módulo? E aí? A gente tem a velocidade indo para um lado, mas ao mesmo tempo a gente tem a aceleração puxando para o outro. E aí? Então a velocidade vai aumentar. Será? Eu acho que sim. Vamos lá. Se tu disse que a velocidade aumenta nesse caso, o que é que acontece com esse caso daqui? Olha, a gente tem a velocidade nesse sentido e a aceleração puxando no mesmo sentido. O que é que vai acontecer nesse caso daqui, então? Observa que, nesse caso, a gente tem uma velocidade que está para a direita e a aceleração está no mesmo sentido. É como se a aceleração estivesse empurrando essa velocidade, fazendo com que o seu valor aumentasse. Se fosse levar essa situação para um automóvel, o que é que iria acontecer? É como se a gente estivesse apertando o acelerador. A gente tem lá o nosso automóvel com uma certa velocidade, mas a gente aperta na aceleração e isso vai fazer com que essa velocidade ela aumente. Certo? Só que nesse caso daqui, é como se a gente estivesse dando ré no carro e ao mesmo tempo a gente acelerando ele. Se o carro, sei lá, está descendo uma ladeira e a gente começa a acelerar, ele começa a querer ir para cima, até o momento que ele vai. Então essa velocidade daqui, ela vai diminuindo. O seu valor em módulo, tá? Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte.
quando essa velocidade e a aceleração estiverem no mesmo sentido, esse movimento daqui vai ser um movimento acelerado. A velocidade, ela aumenta. Mas, quando a velocidade e a aceleração estiverem em sentidos opostos, a gente vai ter um movimento que é retardado. Porque essa velocidade, ela vai diminuir. Tá bom? Então, eu coloquei aqui o seguinte. Um movimento acelerado é quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Ou seja, estão no mesmo sentido. Já quando o movimento é retardado, o que vai acontecer é que a aceleração e a velocidade têm sinais contrários. Ou seja, estão em sentidos contrários. Então, por exemplo, nesse caso, e nesse caso, onde eu coloquei estrela, esses movimentos vão ser movimentos que vão ser retardados, porque a velocidade e a aceleração vão estar em sentidos contrários. Já nesse outro caso, que eu vou colocar uma bolinha, e esse caso daqui, vão ser movimentos acelerados, porque a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Certo? Então, eu vou colocar aqui também, acelerado. Acelerado. E esses dois, em que a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, vão ser movimentos retardados. Retardado. Esse daqui também vai ser um movimento retardado. Beleza? Então, a aula de hoje, eu queria ver com vocês até essa parte dos tipos de movimento aqui e da função da velocidade, porque eu acredito que isso daqui já é algo bem denso e conceitual. E também porque na próxima aula eu pretendo trazer outras duas equações de movimento retilíneo uniformemente variado, e que aí já torna a aula bem mais pesada. Então, para que não amontoar isso tudo numa mesma aula, que vai ficar imensa, que vocês com certeza não vão ter muito foco, porque é impossível você ficar com foco 100% em, sei lá, 2 horas, 3 horas de aula, eu vou ficar por aqui nessa aula, e aí eu quero saber de vocês algo que tenha ficado não tão explícito, algo que vocês não entenderam, e aí algo que vocês querem que eu veja aqui, novamente, alguma dúvida ou qualquer coisa do tipo. Da hora que eu cheguei em diante, não tive nenhuma dúvida. Aí sim. Eu também tô sem dúvida. Dúvida? Show. Então, ó, essa função daqui, na próxima aula a gente vai explorar mais casos, especificamente casos onde a gente vai aplicar ela em conjunto com outras equações. E os tipos de movimento, eu quero que vocês especifiquem na cabeça essa questão dos sentidos. Quando a gente tem os mesmos sentidos da velocidade e da aceleração, vai ser um movimento acelerado. Mas quando tiver sentidos opostos, vai ser um movimento retardado. E aí, para isso, eu quero que vocês linkem muito as situações do cotidiano. Quando você está acelerando um carro, você está fazendo com que a velocidade dele aumente. É um movimento acelerado. Quando você está indo para frente com o carro e começa a pisar no freio, a aceleração está para trás. Então, esse movimento vai ser um movimento retardado. Porque a velocidade está para frente, mas a aceleração está para trás. Então, linkem esses tipos de movimento às situações do cotidiano. Se eu jogo uma bolinha para cima, percebe que a velocidade está no sentido que é para cima, mas a gravidade, que é a aceleração, está para baixo. Então, na subida, vai ser um movimento retardado. Mas na descida, esse movimento vai ser diferente. Porque agora a velocidade vai estar para baixo e a aceleração da gravidade também está para baixo. Então, vai ser um movimento acelerado. Tudo bem? Então, já que vocês não tem mais dúvidas, é isso, galera. A aula de hoje vai ficando por aqui. Foi uma aula mais curta, até porque eu não queria sobrecarregar vocês. E é isso. Fiquem com Deus, bom descanso aí e boa noite. Valeu, Eli, pela aula. Valeu, relaxa. Valeu. Boa noite. Boa noite.